Então queremos dar aqui as boas-vindas ao nosso amigo Lucas Vilarinho, que estará aqui conosco nessa tarde, também a nossa auxiliar, a nossa colaboradora, a Letícia Machado, que estará representando o público aqui, fazendo perguntas para o nosso amigo Lucas. O Lucas ele é o gerente-geral do grupo SPESE, que é um grupo de empresas de desenvolvimento de software e fornecimento de serviços. E sem mais delongas, deixar o Lucas se apresentar de início aí, falar um pouquinho sobre ele, como é que surgiu essa empresa. E no decorrer aqui a gente vai continuar no nosso bate-papo. Legal. Primeiro agradecer aí o tempo e o espaço que vocês estão abrindo para a gente. Dizer que a gente está muito feliz de estar aqui. É uma parceria que a gente sempre acreditou. E o Grupo SPESE, ele é basicamente isso que você falou, né? Uma empresa, ou um grupo de empresas onde a gente fornece soluções inteligentes e também fornece serviços. E aí nesse viés a gente vem aí sempre observando os cunhos sociais dessas soluções para entregar, solucionar problemas que a gente encontra, seja no âmbito do privado, seja no âmbito do público, e trazer aí maior facilidade, né? A gente tem nos últimos anos aí, 2023 mesmo foi o ano da inteligência artificial, e aí a gente sempre buscou se especializar com isso, trazer para as nossas soluções inteligência artificial, porque a gente sabe que isso aí é o caminho aí. É a bola do momento, exatamente. Né? Lucas, o nosso podcast a gente vai direcionar ele um pouco mais para a área pública. Sim. E a gente está hoje aí com esse monstro aí que está aterrorizando principalmente os municípios, que é a nova lei de licitações, que é a 14133. E eu queria que você falasse assim, então, de forma resumida, e a gente vai conversando no bate-papo. O que você tem achado? Você acha que os municípios têm encontrado uma facilidade, tem gerado medo e o porquê que tem causado esse alarde todo nos municípios hoje no Brasil? Legal. Como você bem disse, né, tem sido visto aí como um peso, né, a 14133, mas eu particularmente eu gosto de toda vez que a gente traz, a administração pública traz soluções para facilitar, e aí quando a gente fala de lei de licitação, a 14133, ela tem esse objetivo, trazer mais gestão para os municípios ou para todas as esferas que estiverem aderentes à legislação. A 8666, que é a antiga lei, ela não tinha essa obrigatoriedade para os municípios, agora a 14133, exatamente para poder dar num futuro, eu acredito que não num futuro longo, no futuro próximo até, dar ao município maior governabilidade, dar mais gestão para os envolvidos ali, para os gestores envolvidos no âmbito da licitação como um todo. A gente está falando de um processo que ele, por si só, já é muito sensível. E aí eu acredito que a 14133 ela está trazendo aí uma capacitação maior para dentro dos municípios, porque eu preciso então ter gestores mais capacitados, eu vou ter uma revisão dos processos internos, então a forma como eu vou fazer precisa ser revista, e isso é para tudo na vida, né? Toda vez que a gente pensa em melhorar um processo, é algo que tem que ser visto como benéfico. Eu vou ter aí também uma atualização desses documentos, que muitas das vezes a gente busca entender como as controladorias, como as procuradorias estão enxergando o processo de licitação. E a gente tem dados, por exemplo, do Tribunal de Contas da União, dizendo que 85% do que ela encontra de planejamento de contratação na administração tem vício. Então, significa exatamente a falta da revisão desses documentos para entender exatamente o que houve de mudança nos objetos, como eu faço melhor essas contratações. A gente também é importante falar que junto com a 14133 não veio só a regra, veio também facilidades, e a gente vai ter aí o PNCP, que é o Portal Nacional de Compras Públicas, que é uma solução entregue aí exatamente para dar ao município munição para poder trabalhar, e aí junto a isso é necessário que o município tenha aí soluções que auxiliem ele na integração com o PNCP. Então isso é importante. Eu vou ter a adequação às novas modalidades, então isso também dá mais poder de trabalho para o município, as novas formas as novas opções de contratação que ele vai ter. No resumo de tudo, eu vou ter aí muitas facilidades, eu entendo. É natural que os municípios entendam como uma dificuldade no primeiro momento, resistam. Toda mudança ela gera algum tipo de rusga ali, mas eu acredito que é algo positivo que a gente está enfrentando. Pois é, então quem está nos acompanhando aí, de repente não está sabendo, né? Está um pouco desatualizado, o ano está começando aí, mas a 866, ela
praticamente morreu no começo de 2023, foi prorrogada para abril e foi prorrogada novamente para 30 de dezembro e agora a gente está no comecinho aí do ano, não sei quando você vai estar vendo esse podcast, mas está sendo gravado na primeira semana de janeiro e a obrigatoriedade da 14133 fez se valer a partir do dia 1º de janeiro. E para quem não sabe, né, todo o processo de compra no órgão público, ele tem que ser feito por meio de licitações. E a lei que regia isso era a Lei 866, e agora nós estamos diante de uma nova lei, e como o Lucas bem disse, né, toda mudança gera um transtorno, gera uma dificuldade, e é muito importante nesse momento que os municípios procurem apoio, procurem ajuda, uma ajuda especializada. Não adianta só buscar no Google achando que vai encontrar processos lá que serão seguros, porque pode até encontrar alguns que realmente sejam seguros, mas você não vai ter um filtro. E, Lucas, você falou um pouquinho aí, a gente está vendo aqui na nossa tela o nome do grupo, né, o Grupo SPESE. Eu queria saber um pouquinho mais como é que surgiu essa empresa. Legal. Bom, o Grupo SPESE, como eu já havia dito, né, é um grupo de outras... São 3 empresas que estão envolvidas nesse grupo. É um grupo de 20 anos, tá? Que já tivemos aí alguns adventos, em algum momento trabalhamos só com hardware, então na área de tecnologia, depois a gente migra todas as nossas intenções de vendas para software, e aí também abrimos ali um braço onde a gente fornece serviço. E o Grupo SPESE, basicamente, ele é nascido de um sentimento de dar à sociedade, dar aos clientes uma razão de porquê que eles estão fazendo aquilo. Então, quando eu falo da administração pública, o porquê que eu estou fazendo isso aqui, por que eu estou fazendo uma licitação. Então, eu tenho que lembrar que lá na ponta tem alguém que precisa ser atendido com material de hospital ou com uma construção de um viaduto. Então, eu tenho que trazer esse sentimento, e o Grupo SPESE é isso. O Grupo SPESE é um grupo de empresas onde a gente está sempre olhando para quem está na ponta, olhando os cunhos sociais dos projetos envolvidos. É uma empresa que tem uma cabeça muito jovem. A diretoria envolvida da empresa é uma diretoria muito jovem. Um público também, é um universo onde a gente gosta de viver a dor para depois sanar a dor. Então, fica sediada onde a empresa? Fica sediada em Brasília. A legal. gente está aqui em Brasília, no centro de Brasília, inclusive. E aí, quando eu falo de sentir a dor para depois sanar a dor, o sócio majoritário da empresa hoje é um ex-gestor público. Então é um cara que tem foi lá, de causa, né? sentiu a dor do que é viver a administração pública e depois voltou com todo esse anseio para dizer: eu preciso trazer algumas soluções para facilitar, e não olhando aquele problema específico, porque foi percebido que aquele problema era abrangente. Então eu encontrava aquela mesma dor em outros lugares. E aí hoje posso dizer que 100% dos nossos projetos é pensando nisso. Eu já senti essa dor, ou alguém próximo a nós já sentiu essa dor, e a gente quer sanar isso, porque a gente sabe que isso vai ter muito resultado na ponta. Isso. Toda empresa de sucesso, ela se baseia em resolver uma dor, né? De trazer uma solução. E a gente iniciou aqui falando sobre a 14133 dentro da área de licitações, né? Você já pontuou algumas situações no qual os municípios estão tendo dificuldades. E nessas dificuldades, nessas dores, o que o Grupo SPESE hoje pode oferecer para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo, no que o Grupo SPESE hoje pode ajudar os municípios quando o assunto é a 14133? Tá. Quando a gente fala da 14133, então a gente está falando ali de um universo de licitação como um todo. Isso. E aí, nesse viés, a gente vai ter a solução SMIT, que é uma solução pensada para os municípios. Então, quando a gente... SMIT é o nome do programa. SMIT é o nome da solução, exatamente. E aí, quando a gente pensa em o que a gente pode entregar ao município, qual é a dor? Então, lá em abril, quando começou a solicitação de revogação da implantação da nova lei de licitação, por que vocês querem isso? E aí a gente percebeu que era exatamente essa falta de conhecimento, de adaptação com legislação, essa regimentação, esse rito processual era desconhecido. E aí a gente percebeu também que era uma dificuldade para as pessoas que estavam lá na ponta
o skill técnico. Então, assim, olha, agora eu tenho que contratar e eu tenho que contratar dentro de uma conformidade de uma legislação. Então, assim, isso assustou. E aí foi aonde a gente desenvolve o Smith, por exemplo, que é uma solução onde a gente vai trazer toda a conformidade do que está sendo pedido na legislação. A gente vai sanar dores como pesquisa de preço. Então, você conversa com um gestor que está envolvido numa licitação, ele vai falar, olha, é muito oneroso e é muito difícil para mim encontrar preço do que eu quero contratar. E aí a gente já entrega essa pesquisa de preço em tempo real, trabalhando com inteligência artificial em cima disso. Uma outra coisa que a gente percebeu foi o gestor falando, olha, toda vez que eu vou contratar algo, então eu primeiro, antes de iniciar a minha contratação, eu busco outros lugares que fizeram essa mesma contratação. E aí foi muito legal porque, no primeiro momento, a gente quis trazer um serviço de... Você não vai buscar no Google, você vai buscar na nossa solução. Só que aí, nesse primeiro momento, a gente entendeu o seguinte, eu não posso entregar tudo que eu encontrar para esse gestor. Porque se eu lembrar lá do estudo do TCU, onde ele disse que 85% tem vício, eu vou entregar um pouco desse vício para o gestor. Eu vou fazer a pesquisa e o que vai vir para mim tem vício. Vai ter vício. E aí a gente falou, bom, então precisamos trazer inteligência artificial para esse momento também, ensinar essa inteligência a saber quando que um processo ele não teve vício. Então a gente consegue ver isso claramente quando você pega um processo, ele foi impugnado, ele foi muitas vezes questionado, ele não passou por uma auditoria interna do próprio órgão. Então isso traz uma fragilidade para o processo e a gente ensina esse algoritmo de inteligência artificial a identificar isso e não trazer, e logo só trazer aqueles termos de referência e editais que seriam aí de maior qualidade. Outra coisa que a gente trouxe que foi de grande satisfação para a gente foi a possibilidade de dar acessibilidade a acórdãos, seja de Tribunal de Contas da União, seja de Tribunal de Contas de Estado e também de alguns TCMs, para que o gestor ele consiga saber o que não fazer. Normalmente o acórdão, a ideia do acórdão é essa, o controlador dizer para aquela pessoa, para aquele órgão, aonde que ele falhou, e aí deixar esse legado para os demais que vão vir fazer contratação igual ou similar àquilo, e saber o que não fazer. E aí muitas vezes a gente encontrava gestores falando o seguinte, olha, eu não consigo encontrar um acórdão que me diz o que não fazer, assim, eu sequer sei onde está. E aí, com a solução Smith hoje, a gente dá o poder do gestor encontrar todos os acórdãos que dizem respeito àquela matéria, aquele objeto que ele está querendo contratar, e ele saber exatamente o que não fazer. E Smith, Lucas, por que esse nome? Smith foi na verdade é um acrônimo de várias palavras, e que aí, assim, falar de nome das nossas soluções é algo bem, bem divertido, porque a gente tem... acontece votações na empresa para a gente discutir o melhor nome, e isso mostra um pouco do nosso sentimento de todo mundo que está envolvido na construção dessa solução, e a gente chegou nos acrônimos das palavras Solução de Monitoramento Inteligente de Teletrabalho, porque foi uma solução que foi desenvolvida ali no final de 2019, início de 2020, onde a gente está ali iniciando a pandemia, né? E aí, nessa hora, a gente falou, olha, eu preciso dar gestão para quem está fazendo o processo, mas essa gestão já não está acontecendo mais no órgão. Então, no primeiro momento, a gente pensou em trazer essa ideia de teletrabalho, e aí o nome ficou, só que aí a gente foi crescendo essa solução, então a gente já tem aí 3 a 4 anos de desenvolvimento dela, onde a gente trouxe toda essa roupagem de planejamento de contratação para dentro da solução, que claramente planejar contratação é ter gestão de processo. É verdade. Então, juntou ali as duas coisas, deu muita liga e a gente está conseguindo oferecer com... Lucas, esse ano a gente está no ano aí já 2024, é um ano eleitoral, então nos municípios vai ter um time novo, vai ter novas secretárias de educação, secretários de todos os das demais outras áreas, que possivelmente vão entrar com praticamente conhecimento zero. O Brasil, a gente sabe, há uma dificuldade muito grande de conhecimento técnico e muitas das vezes o prefeito prefere trazer pessoas da confiança dele, que não está errado, e essas pessoas acabam não tendo conhecimento. O que a gente está conversando até aqui, até a Letícia está junto com a gente aqui para a gente poder ter essa pergunta, né, da pessoa que não tem um contato direto, porque você conversando parece ser a coisa mais fácil do mundo, que é o seu dia a dia.
Mas para quem está nos vendo aí por meio do podcast ou nos ouvindo, a gente está falando basicamente sobre compras, né? O governo federal, qualquer órgão público, para ele comprar uma cadeira, para ele comprar uma caneta, ele não pode ir ali na esquina e comprar, ele precisa de fazer uma licitação. E que antes tinha um trâmite, que hoje a gente considera simples, mas quando era só a 866 a gente já achava ela complicada, hoje a gente considera simples porque existe uma nova lei. E quando a gente estava conversando ali nos bastidores, eu nem me apresentei no começo, né? Meu nome é Gilson, eu sou o diretor comercial da BRA Consultoria, que é uma empresa que presta consultoria para os municípios do Brasil. E a gente estava falando que quando eu comecei a estudar essa lei, eu vi que essa lei é muito benéfica para o gestor, mas ela aparentemente não é benéfica para o técnico. A gente estava até dando o exemplo, né, dos pais que colocam a criança na escola particular, que está vindo na escola pública. Para a criança, aquilo é ruim, né? Ela está vindo de um regime mais ou menos... A quebra de paradigma. Isso, ele já está adequado, ele consegue umas brechas ali e tal, e de repente agora ele entra num regime mais pomposo, que exige mais dele. Mas os pais sabem que ele estudando na escola particular ele vai ter melhores resultados. Como gestor hoje, a gente recebe lá na BRA 3, 4 prefeitos por semana, respondendo processo do Ministério Público de gestões de 15 anos atrás, de licitações que eles nem tinham conhecimento. Hoje, com a 133, com a 14133, esse tipo de problema o gestor não vai ter, desde que ele conheça um sistema como esse Smith que você vem falando para a gente aí. E, assim, como é que foi desenvolvido? Como é que se deu o desenvolvimento dessa solução? Legal. Você falou uma coisa que assim, chama muita atenção, a mudança, né? Para o gestor, apesar dele estar mudando para algo que é melhor, que vai trazer mais resultado, o primeiro momento é de resistência. E aí, no desenvolvimento dessa solução, o foco principal foi trazer simplicidade para o processo. Então, você que não sabe como fazer, deixa que eu vou te dizer como é que vai fazer. Então, o fluxo processual que você tem que seguir, não se preocupa. Então, e aí eu ganho no tempo. Eu tenho que gastar muito tempo para fazer pesquisas que antes eu nem precisava. Antes eu queria comprar medicamento, só tinha 2 farmácias no meu município. Eram com essas 2 farmácias que eu ia cotar. Faz só uma pausinha aí, eu quero falar para as pessoas que estão assistindo a gente. No finalzinho aqui, o Lucas vai dar um exemplo prático, vai colocar na tela o sistema funcionando para vocês verem como é simples. Ele vai explicar aqui agora, mas no finalzinho vai fazer uma edição e vai mostrar para vocês como que essa solução, o nome já é solução, é uma solução simples. Então você aí no seu município, em qualquer região que você esteja no Brasil, você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pode continuar lá. E aí, nessa hora da mudança, né, que eu estava dando o exemplo da pesquisa de preço, que é algo que agora, além de... A AGU disponibilizou um instrumento mesmo, um artefato que você tem que construir para fazer a pesquisa de preço. Então, isso daria uma maior dificuldade, mas traz mais lisura, traz mais transparência para o processo. Então, a solução Smith, a gente falou o seguinte: como que eu vou facilitar? Então, para que o gestor ele consiga fazer essa pesquisa de preço. Então, tem ali uma espécie de um aplicativo que está o tempo todo à mão do gestor, onde ele coloca lá o objeto que ele quer. Eu quero contratar mesa. E aí eu trago todas as licitações, atualizando isso diariamente, a base de preços que estão sendo praticados na administração pública, para que o gestor consiga saber qual é o preço que está sendo praticado. Então, ele não precisa instruir todo um processo, ele não precisa ligar para 10, 15 lugares diferentes para saber o preço que está sendo praticado. Ele pode, por exemplo, falar: olha, eu quero as licitações do outro órgão que está aqui próximo a mim, e aí eu quero saber qual é o preço que está sendo praticado lá. E aí, nessa hora, ele começa a criar cenários mais reais, e aí facilita para ele. Então, ele não fica mais com medo de fazer um processo, de errar durante o processo, ele não tem mais dificuldades de construção mesmo. O fluxo processual para ele é mais fácil. Tem um estudo da CGU, que nesse estudo ela considerou que para contratar seja o que for na administração pública, é oneroso o valor de R$47 mil. Nesse estudo ela considerou o tempo das pessoas despendido ali para fazer o planejamento, os salários das pessoas, a luz, o café, enfim, tudo que envolve
trabalho dessas pessoas exatamente para construir essas pesquisas, para achar outros editais, para construir o artefato que ela está desenvolvendo. E aí muito disso se despende do tempo que está sendo despendido ali, né? E aí nessa hora a gente viu que uma vez que eu entrego essas facilidades, eu consigo reduzir esse tempo e logo eu dou a economicidade para o município, para o estado, para a federação, de dinheiro, de tempo, porque então se eu ia gastar 47 mil para contratar copo, agora eu já não vou contratar, já não vou gastar mais 47 mil. Vou reduzir isso e aí eu posso reinvestir isso, eu posso usar isso para investimento, eu posso custear outros itens. E aí isso de novo volta para a sociedade, nosso anseio é que isso sempre volte com mais possibilidades para a sociedade. E aí as soluções Smith, como você me deu aí o espaço, eu vou aproveitar, quero poder mostrar para vocês. A ideia é essa, você não precisa se preocupar com o rito processual, você vai encontrar as informações que você precisa em tempo execuível, né? Então tá ali, tá na sua mão, você vai encontrar isso facilmente e você não vai se preocupar se você não está em conformidade. Então a ideia é ser fácil, você estar em conformidade e você ter um planejamento bem feito. Então, isso com a ajuda de inteligência artificial e com todas as outras ferramentas que a gente pode acoplar ao Smith. É uma solução totalmente customizável, uma solução totalmente simples. Assim. A proposição dele é ser simples. E as atualizações que forem vindo nessa lei já vai ser incorporada nessa ferramenta? Essa sua pergunta ela é legal porque um dos postulados que nós colocamos no time quando começamos o desenvolvimento, quando começamos a desenvolver voltado para planejamento de contratação foi tudo que nós desenvolvermos tem que ser algo que a gente consiga deixar em conformidade ao tempo todo. Então, a gente tem uma outra solução que também é voltada para planejamento de contratação, ela é um pouco mais robusta. E nessa solução, o regimento dela são instruções normativas. Então eu vou ter instrução normativa 5, instrução normativa 1, e aí a gente começou a observar que as atualizações dessas instruções normativas, que antes demoravam 10, 15 anos, agora elas estavam sendo atualizadas por ano. Então se eu te entrego uma solução onde ela está em um parâmetro de conformidade, em uma legislação atual, pode ser que daqui a um ano ela esteja defasada. E aí, nessa hora, a gente prisou por vamos desenvolver soluções que sejam fáceis de serem customizadas para que a gente sempre mantenha a atualização e conformidade para os nossos clientes. Então, a facilidade dessa solução é essa. Mudou uma legislação, revogaram alguma coisa, eu consigo garantir conformidade a todo momento. Eu não tenho um fluxo engessado nessa solução. Isso é muito importante. Então, para a gente entender na prática aqui, eu sou o município. A Letícia, ela trabalha na parte de compras, ela quer fazer uma licitação. Aí ela tem a sua ferramenta. O que ela precisa fazer? Basicamente, ela vai dizer na solução qual que é o objeto que ela entra no sistema. Ela entra, acessa lá, web. Tem uma versão mobile também. Ela pode usar o próprio celular dela e falar, olha, eu quero contratar vigilante. E aí, no momento em que ela terminar de preencher, ela vai avançando fases, é quase que um jogo, né? Então, eu preencho aqui, vou dar salvar. Nessa hora, a solução já interpreta e traz um template, que a gente chama, de todas as fases que a Letícia vai precisar avançar para concluir bem aquele processo. Então eu já vou dizer, toma aqui um modelo de portaria de nomeação de equipe, toma aqui um modelo de documento de oficialização de demanda, toma aqui um modelo de estudo técnico preliminar, toma um modelo de pesquisa de preço, toma um modelo de gerenciamento de risco e toma um modelo de termos de referência, todos esses modelos aderentes ao que a AGU está pedindo. Já no manual dela. Filtro que já não vai ter problema de ter algum erro, nem então, nesse primeiro momento eu estou entregando o modelo que a Letícia vai utilizar. Aí o segundo momento da Letícia era, ok, eu tenho os modelos aqui, mas o que eu coloco nesse modelo? Como que eu justifico? Como que eu descrevo a minha necessidade? Como que eu especifico? E aí é nesse momento que ela iria ao Google para procurar outros editais, para procurar outros termos de referência, e aí ela vai olhar para a direita, no canto superior vai ter um ícone, ela vai clicar, vai botar vigilante, e eu vou trazer vários termos de referência e editais de outros lugares que contrataram
Aí sim, Os gestores da prefeitura, eles vão ter acesso ou vocês mesmos fazem todo o papel de preenchimento, de solicitações? Então, o próprio gestor, ele precisa, né, por lei, ele tem que instruir esse processo, é um processo interno, é uma fase interna, inclusive, o planejamento de contratação. Se a gente olhar o fluxo lá, que a 14133 está dizendo, é uma fase interna. Então, nessa hora, o fornecedor, a população sequer sabe o que está acontecendo. É algo que eu preciso da ação do gestor público. E aí, por isso que muitas vezes se torna difícil, porque o gestor ele não pode ligar para um fornecedor e falar, olha, eu vou começar a planejar aqui, me ajuda a escrever. Porque aí você incorreria em direcionamento, enfim, traria uma problemática para o processo que o gestor não quer. Então, o que ele quer é saber como outras pessoas fizeram bem feito e conseguir replicar isso no processo dele. E aí, uma vez que o processo foi publicado, então é uma informação pública, o cara vai ter acesso. Ele só não tem acesso fácil, ele não sabe onde encontrar. Certo. E aí é o que a gente traz para o gestor, e aí ele já tem os modelos que ele tem que utilizar. Ele já tem os templates, ele já tem outros artefatos de outros lugares que fizeram bem feito. Então agora ele vai fazer só uma adaptação, quase que um Ctrl+C, Ctrl+V, adaptando dentro da realidade dele, para ele conseguir construir os artefatos dele. A administração pública federal, por exemplo, todas as vezes que a gente apresentou, a gente perguntou para o gestor, olha, se você tiver que fazer um processo, começar ele agora, quanto tempo você acha que você vai demorar até esse edital ser publicado? Porque então eu vou passar por todas essas fases, depois eu construo um edital e publico. E aí era normal a gente escutar os gestores dizendo, olha, 6 meses, 1 ano, no mínimo, assim. Até eu conseguir falar com todo mundo, até eu conseguir fazer todas as minhas pesquisas, até eu conseguir concentrar todas as minhas informações, eu estou fazendo isso e várias outras coisas. Então, assim, se estavam precisando de leito no hospital para hoje, esquece. Assim, e com a ferramenta Smith, você acha que faria esse processo todo em quanto tempo? Com a ferramenta Smith, a gente tem exemplos de clientes fazendo em 20 dias. Hoje vocês têm clientes em quais lugares do Brasil? Tá, então eu tenho essas soluções hoje dispostas no Mato Grosso, por exemplo, eu tenho em Brasília, eu tenho em Minas Gerais, eu tenho no Paraná, então, e aí com cenários diferentes, mas com a mesma proposição de facilitar a mesma dor. E aí dentro eu disse estados, né, mas eu posso ter vários órgãos dentro do mesmo estado. Então é uma realidade que a gente está vendo que é realmente um gap. Tá? A licitação como um todo, ela vai ter 3 fases bem definidas. Eu tenho a primeira fase, que é de planejamento de contratação, que é uma fase interna. Depois eu vou ter a escolha do fornecedor, que é o pregão, né? Bem dito aí que o pessoal conhece, é o pregão, enfim. E eu vou ter aí a última fase, que é a gestão de contrato. O que a gente observou lá no início foi, eu tenho muita ferramenta de gestão de contrato, eu tenho algumas ferramentas para pregão, para fazer escolha de fornecedor, mas eu não tenho auxílio tecnológico para planejamento de contratação. Então, para eu formalizar minha demanda e construir o meu termo de referência, tudo que eu tenho que fazer nesse intervalo, eu não tinha ferramenta, solução que me auxiliasse nesse processo. E aí foi onde a gente veio exatamente para sanar esse gap e aí curar essa dor, curar essa dor. E quem está assistindo a gente, como é que ele entraria em contato com você? Tá, posso passar o meu telefone, meu e-mail, o e-mail da empresa, nosso site também, smith.com.br, smitt.com.br. Pode entrar lá, tem um número também, um contato que vocês conseguem fazer contato. E aí, a partir disso, a gente começa as conversas. Aí o município, para poder ter essa ferramenta, ela aderiria uma ata com você? Como é que seria? Legal. Hoje a gente já tem, né, a gente tem algumas atas de registro de preço dessa solução, que facilita, né? Quando a gente conversa com o município, exatamente por conta dos adventos dessas alterações da legislação, o município quer muitas vezes fazer adesão de ata, então fica aí a dica, a gente tem ata de registro de preços dessa solução disposta, com utilizável ainda, então ela não está esgotada, né? Então, vocês entrando em contato, certamente eu tenho um prazer em poder apresentar essa ata, as condições dessa ata, para que vocês possam estar aderindo e estar em conformidade aí, que é o maior anseio, né? A gente já tinha batido um papo antes, eu tive o prazer de conhecer o Lucas numa outra situação,
E eu vi que o seu grupo de empresas oferece algumas outras soluções. A gente tem falado aqui até agora basicamente só sobre a 14133, mas você falou sobre um produto chamado Eugênio, Isso. que eu achei ele muito interessante. Então, dentro da área de soluções para gestão, que é a empresa SPESE, né? Esse grupo de empresas oferece muitas soluções aí para empresas privadas e também empresas na área pública. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse Dr. Eugênio aí, esse Eugênio. Como é que é? Legal. O Eugênio foi, de novo, um momento, foi um estalo. Eu lembro exatamente como que se deu o desenvolvimento dessa solução. Foi um ex-gestor público que chegou até nós e falou o seguinte: olha, tem muitos outros gestores que estão sofrendo punições e sequer estão sabendo, assim, eles não sabem do processo. E muitas vezes, se eles soubessem do processo, eles teriam a oportunidade de justificar o porquê que aquilo aconteceu daquela forma e eles não seriam punidos. Então, imagina o seguinte cenário. Eu fui um prefeito de uma cidade, e aí, de um município. E aí, nessa hora, eu participei ali durante 4 anos da minha gestão e saí. E decidi não ser mais prefeito. E aí, né, deixei todos os meus processos, estou entendendo que está tudo regularizado, fiz a minha prestação de conta. Só que, por algum motivo, e eu acho que isso é até importante, né, veio a controladoria, veio o TCM, veio o MP, veio o TCU, veio a AGU, e falou o seguinte: olha, eu vou dar uma olhada naquele processo de 2015 da prefeitura XYZ. E aí o prefeito já não está mais lá, eu já não estou mais lá. O meu time já não está mais lá, as caixas de e-mail já não são as mesmas, mas a controladoria ela vai auditar aquele processo como se fosse no mesmo dia. E aí nessa hora começa a correr um processo de auditoria, um processo administrativo, né? Começa a correr um processo administrativo e as partes envolvidas não estão sabendo. O que é o Eugênio? O Eugênio é a possibilidade do gestor ele ser monitorado, ele se monitorar, né, na verdade, para que caso algum acórdão, algum processo seja aberto no nome, aí a gente dá a possibilidade lá do gestor dizer quais são os dados que ele quer que fique sendo observado nessas documentações. Se é o CPF dele, que ele quer que... Se falarem do meu CPF, eu quero saber. Se falarem do meu nome, eu quero saber. Se falarem da minha prefeitura, eu quero saber. Se falarem da data... Se eu encontrar lá a data do ano que eu era gestor e o nome da minha prefeitura, eu quero saber, porque assim, pode ser que me envolva. E aí nessa hora, depois de parametrizado isso, o Eugênio a gente trouxe de novo inteligência artificial para isso. O Eugênio ele consegue ler essa base de acórdãos que é atualizada diariamente também desses diferentes tribunais, de tal forma que se eu encontrar qualquer uma dessas informações, eu disparo uma notificação no seu celular dizendo o seguinte: olha, começaram um processo de prestação de contas, de tomada de contas, e nesse processo fizeram referência a você. Pode ser que não seja nada, mas pode ser que você seja a principal parte envolvida. Você não quer dar uma olhada, você não quer acionar um advogado para poder te defender e acompanhar esse processo? E aí, a gente, quando começamos a pensar nessa ideia, o discurso era esse, era dar a possibilidade de quem se dispôs ao cargo estar seguro mesmo depois de não estar lá. Então, assim, olha, eu já não estou lá, mas eu tenho aqui uma solução que vai me acompanhar e que, caso alguém questione, caso alguém tenha alguma dúvida do que eu fiz lá, pode me acionar. Ele faz uma busca anterior ao Isso. mandato. Como é que funciona essa tecnologia? Basicamente é um OCR que a gente passa, uma leitura mesmo. É como se esse algoritmo estivesse lendo todas as palavras desse documento, de toda essa base. A base do Tribunal de Contas da União, para vocês terem noção, ela está em torno de 360 mil acórdãos. Então, assim, é humanamente impossível o prefeito conseguir ver todos os acórdãos que falaram dele, assim, se é que falaram. Então, esse algoritmo ele tem essa capacidade. Ele vai ler todos esses documentos e ele vai falar: olha, eu encontrei seu CPF, ou seu nome, seu endereço, enfim, um e-mail seu, nesses acórdãos. Pode ser que sejam alguns acórdãos de recomendação. Cara, olha, usei como referência aqui o Gilson, parabéns, que todo mundo, se tiver uma dúvida de como fazer, faça dessa forma. Mas pode ser que seja, olha, vamos resolver... Sua casa foi a leilão.
resolvemos punir, a decisão lá do ministro vamos punir esses gestores porque entendemos que eles faltaram com improbidade administrativa. E aí nessa hora já foi, assim, você não tem mais o que questionar, o ministro já decidiu. Primeiro você vai pagar e depois você vai correr atrás da conta. Então, para quem está acompanhando a gente aí, pode achar que essa é uma situação muito rara de acontecer, mas eu estava até comentando com o Lucas agora há pouco, na nossa empresa, lá na BRA Consultoria, a gente recebe 2, 3, 4 prefeitos que estão passando por isso, que só estão sendo julgados agora de gestões de 15, 16, 20 anos atrás. Olha aí. O FNDE está julgando contas de 98. Então, a gestão pública ela tem pouco, o braço é pequeno para poder fazer essas prestações de contas. Tanto o MP como o FNDE, eu estou dando exemplo só da educação, mas tem todos os outros, todas as outras. Então, a gente estava fazendo um atendimento para um município, né, o prefeito, aí o assessor do prefeito, conversando com a gente, recebeu uma ligação, até comentei com você da outra vez, né? E aí ele falou assim, eita, foi mesmo? Falei, foi. Aí quando ele terminou a ligação, ele falou para a gente, ó, a casa da minha mãe acabou de ir a leilão. A gente falou, mas como assim? Sua mãe? A minha mãe foi prefeita desse município há 4 mandatos atrás, 16 anos atrás. Naquele dia, ela só soube que a casa já estava indo a leilão, porque o erário não prescreve. Exato. A gente acha que com 5 anos prescreve sua dívida com a CIA, com empresas privadas, mas o erário não prescreve. Então, se tiver algum erro, né, a gente está em época de eleição aí, o prefeito, secretários, é o seu CPF que está lá. Então, uma ferramenta como essa é muito importante, porque te dá tempo hábil, né, de você poder contestar, de repente, alguma coisa que não foi na sua gestão, mas que você foi colocado como corresponsável, e você tendo acesso a essa informação, você vai ter como se defender, né? Sim. É quase que uma prestação de contas, é uma defesa mesmo, é um mecanismo de defesa para você se proteger. A gente não sabe, o erário não prescreve, a próxima gestão que pode vir pode decidir também, falar o seguinte, olha, eu vou mandar esse processo aqui que eu peguei da gestão anterior para um Ministério Público. E aí vamos ver o que ele vai achar lá. Não porque ele está com um birra ou porque ele quer tem algum mau afeto com... Quer se resguardar, né? Ele quer se resguardar, ele não sabe o que foi feito, ele não estava lá. E aí nessa hora, se eu não tenho a possibilidade de saber que estão revisando os meus processos, eu quase que vou ser punido assim, sem possibilidade de resposta. E aí o que a gente quer dar é isso, dar aos prefeitos, dar aos gestores a capacidade de, não, pera, eu tenho aqui o porquê que eu tomei essa decisão. Então aqui, eu guardei essa informação. A gente tem o nosso sócio majoritário, por exemplo, ele que foi um gestor público, ele, por vezes, ele dá exemplo pra gente e fala, olha, tudo que eu assinava, eu tirava uma xerox. Assim, eu tinha uma pessoa específica para tirar uma xerox para mim, porque era o meu CPF. E se abrissem um processo administrativo contra mim, eu tinha que ter uma cópia para dizer que, na verdade, foi aquilo que eu fiz. E assim, parecia quase que um serviço desumano, um serviço, mas era o CPF dele, era um resguardo que ele tinha, e de repente, porque ele não tinha uma solução como essa para poder acompanhar ele no dever de gerir, né? Lucas, a gente está caminhando aqui para o final. Nós falamos bastante aí sobre a solução da 14133, falamos aí sobre o Eugênio, e dentro do grupo tem mais alguma solução que vocês oferecem na área de gestão? Tem mais algum produto que os municípios têm chegado? Pelo que eu entendi, vocês trabalham solucionando dores, né? Então, os produtos surgem de uma demanda que os próprios prefeitos ou secretários chegam até vocês e falam, ó, estamos tendo este problema. E aí, de repente, você já tem o produto. Se não tem, como vocês desenvolvem o software e a prestação de serviço, vocês acabam prestando. Dentro do que a gente falou aqui, não foi dito ainda, vocês oferecem alguma solução de uma dor que é geral, que normalmente os municípios costumam procurar vocês? Tá. Eu tenho 3 soluções que, assim, teriam muitas, né? A gente passaria um tempo maior aqui falando de todas essas soluções, como eu bem disse, são 20 anos fazendo isso. Mas acho que tem 3 soluções que são interessantes de dar conhecimento aos prefeitos. Uma solução é voltada para a área de turismo. Então, o For You, a proposição dele é facilitar a entrada do turista na cidade. Então,
se você anda, a gente está aqui pertinho da Chapada, né? Você vai andando dentro da Chapada e você vai vendo várias mini cidades ali, municípios, né? E você entra no município tem cachoeiras lindíssimas. Só para explicar para o nosso público, Chapada não é a mulher que tá bêbada, é Chapada. Chapada dos Veadeiros. Chapada dos Veadeiros, que é uma área lindíssima aqui perto de Brasília. E aí, assim, muitas vezes você não sabe. Se você não for lá, se você não parar, se você não perguntar, você não sabe. E aí o For You, ele tem essa proposição de se transformar numa espécie de um concierge para quem quer fazer determinado tipo de viagem, para determinados tipos de lugares, e fazer essa sugestão. Eu estou indo para Brasília. Então, o For You tem a possibilidade de dizer, olha, você vai para Brasília quando? Eu vou entre o dia 1º e o dia 5. Entre o dia 1º e o dia 5 vai estar sol. E vai estar sol e lá 3 horas tem a cachoeira de Santa Bárbara. Tem várias cachoeiras em Cavalcante, tem várias cachoeiras em Alto Paraíso. Você não quer conhecer? São lugares paradisíacos, lugares lindos, recomendo inclusive, mas que o turista muitas vezes ele não vai ficar por aqui. Esse é um serviço aberto ao público ou é só para municípios também? Então, se é privado ou é público? Onde que o município entra nessa hora? Na integração do seu turismo na solução, para a gente conseguir fazer a disponibilidade. Então, você disponibilizaria isso no site do município, por exemplo? Na verdade, o município me municiaria de informação. Imagina que o prefeito ele tem uma data comemorativa, vai ter um show na cidade. E aí ele quer atrair o turismo, porque o turismo atrai economia para dentro do turismo. Movimento, né? Recurso. E aí ele quer falar o seguinte, olha, eu tô aqui numa cidade mais afastada, mas vai vir um cantor famoso aqui para minha cidade. Eu consigo dizer para todo mundo que vai vir para... Imagina que eu tô aqui em Brasília, ok? Só que eu sou do Rio de Janeiro. E aí vai vir um cantor famoso, Luan Santana, em São João da Aliança. Ele vai cantar lá. E aí o prefeito vai falar o seguinte, olha, todo mundo que estiver chegando em Brasília, todo mundo que for no For You e falar que está indo para Brasília, avisa ele que há 3 horas, há 1h30 na verdade, que São João da Aliança avisa ele que Luan Santana vai estar aqui. E aí aqui ele pode conhecer cachoeira, aqui tem hotéis, aqui vai ter o show do Luan Santana. Então, dar ao município uma solução onde ele consiga fazer maior divulgação, visibilidade do turismo da sua cidade. E sugestão, né? Então, nessa hora você envolve todas as redes de hotéis para quererem receber, né, esse turismo. Você dá possibilidade para todo o comércio envolvido ali para poder fazer campanhas de convencimento do público que ali tem um turismo, que ali tem um restaurante legal, que ali tem um hotel legal, que vai ter um bar legal. Tem uma outra solução, que é o SOA. O SOA basicamente é uma solução que eu dou a capacidade de monitoramento. Então, a Secretaria de Segurança, por exemplo, do município, tem a possibilidade de falar o seguinte, olha, eu quero ter pontos específicos na minha cidade, bem definidos, e é um aplicativo, e eu vou colocar na mão dos cidadãos da minha cidade a capacidade de me falar se sofreram um assalto instantâneo. Então, eu acabei de passar por uma rua que está escura, queimou a luz. Então, eu tenho a opção lá de clicar em falta de energia, e aí chega para essa central na hora dizendo, tá sem falta de energia. E aí, nessa hora, o que a gente pretende dar para a Secretaria de Segurança, por exemplo, do município, é o auxílio na tomada de decisão. Então, eu estou recebendo muito chamado de furto ou de roubo numa área específica. Só que eu observei que na mesma área eu tenho falta de energia. Então, meu problema não é segurança pública. Na verdade, é porque está escuro e eu estou proporcionando para o ladrão, facilitando a vida do ladrão. Então, peraí, vamos resolver 2 problemas. Vamos envolver as demais secretarias responsáveis para a gente resolver os 2 problemas. E aí, assim, basicamente é isso. É você conseguir monitorar todo o seu espaço, todo o seu município, colocar pontos de referência para dizer para o cidadão o seguinte, olha, a 500 metros tem um posto policial de você. Você passou por uma situação, a 300 metros está a prefeitura. E como que a pessoa teria acesso a essas informações? Por um aplicativo também. Então, esse mapeamento é nosso. A prefeitura teria a possibilidade de marcar os pontos onde ela quer na cidade. E aí o cidadão ele vai marcar, ele vai usar como um aplicativo.
Aí o município disponibilizaria o aplicativo e o cidadão faria o download desse aplicativo. Faria o download desse aplicativo e ficaria ali. Passei por uma situação de perigo, tem um buraco na rua, tem uma lâmpada queimada. Um Waze. Tipo um Waze, só que específico para a área de segurança. A minha cidade agora está mapeada para a área de segurança. Muito legal. E uma última solução que eu acho que é interessante de se dizer é, no ano 2021, se não me engano, o Ministério da Saúde procurou a gente e falou o seguinte: olha, eu preciso entregar para grávidas de baixa renda a possibilidade delas fazerem pré-natal. Porque, assim, quando chega no hospital, já chega para nascer. Últimas já, né? E aí, assim, a gente não teve acompanhamento nenhum. E aí, a gente falou, tá, o que a gente pode propor? E aí, nessa hora, a gente desenvolveu uma solução, onde é um relógio, um smartwatch, que essa grávida tem a possibilidade de utilizar. E a gente começa a pegar informações via sensor desse relógio. E aí... É MIS o nome dessa solução, né? Monitoramento inteligente por sensor. MIS? MIS. E aí dá a possibilidade dessa pessoa, então, dessa grávida, ser monitorada 24 horas. Tem uma central, então o município contrata. É um serviço de telemetria. É um serviço de telemetria. Só que eu gosto sempre de dizer, a gente não está falando de um instrumento médico, tá? Então a gente está falando de um instrumento preventivo. Prevenção. Então assim, olha, eu verifiquei aqui que sua pressão baixou, sua temperatura aumentou e seus batimentos estão acelerados. Central, liga para ela. Ela pode estar tendo alguma disfunção. Então, isso traz uma economia grande para o município. Exatamente. Isso se expandiu. A gente começou a receber pedidos do seguinte: não, Lucas, eu quero dar isso para os meus idosos. Eu quero dar isso para as minhas crianças da minha escola. Porque assim, eu quero saber. Porque na hora que chega uma epidemia de dengue, uma epidemia de alguma chikungunya dessa da vida, fala, cara, eu tô tendo uma elevação da temperatura, que é febre, que é um dos sinais, por exemplo, significativo. Então, assim, vamos se preparar porque vai vir muito mais gente aí. Tem gente que ainda está em casa, mas eu estou observando. Os meus alunos das escolas públicas, as minhas grávidas, os meus idosos, os meus policiais, o meu time de gestores. Então, eu tenho a possibilidade de fazer monitoramento também. É um relógio, um smartwatch, que o usuário ele utiliza e essa central fica monitorando ele 24 horas. E aí dispara alerta, você define parâmetros. Então, a pressão arterial minha, às vezes é diferente da Letícia, é diferente da do Gilson. Então, qual que é a padrão do Lucas? Do Lucas é 12/8. Tá bom, então se oscilar entre 13/11 e 15/9, eu vou disparar um alerta porque fugiu do 12/8, que é o padrão do Lucas. Então, ela é customizada por usuário. Ele alerta no próprio relógio para a pessoa. Alerta na central. Na central. Então, tem uma central que vai olhar e vai falar, olha, corpo de bombeiro, vai atrás do Lucas porque é possível que ou ele uma esteja pessoa com problema. cadastrada para que ela tenha uma indicação. Isso, a gente chama de contato de emergência. Contato, né? Exato. Então, fica ali um número de contato de emergência personalizado, é o meu contato, não vai ligar para qualquer pessoa. Certo. Então, a central tenta contato comigo no primeiro momento, não conseguiu, liga para o meu contato de emergência e fala, olha, observamos aqui o batimento e a temperatura do Lucas está uma alteração. Nesse caso, seria a Secretaria de Saúde, que faria a aquisição, né, do serviço para poder disponibilizar para a sociedade. Por meio de licitação também. Ou ata. Que aí a gente voltaria lá para o Smith, né? Isso. Então é isso aí. Então, fazendo um resumo, né, dentro da parte da área administrativa, a gente tem o produto Smith, né? Eu já estou falando a gente aí. Você oferece aí na área do turismo o For You. Na área de segurança o SOA, vai dar os alertas, né? Isso. É o Wazezinho particular do município. E na área da saúde seria o MIS, que estaria dando esse serviço aí muito legal da parte social, né, trazendo um auxílio, principalmente para a mulher grávida. Poxa, Lucas, eu estou muito satisfeito com a nossa conversa. Foram produtos fantásticos aqui que a gente pôde ver nessa nossa conversa. Você tem alguma pergunta, Letícia, dentro do que já foi falado? Não, achei ótima a explanação que ele deu de todos os serviços, né? Legal. Oferecidos. Obrigado. E assim, como eu já venho trabalhando com municípios, né, nesse último ano, prestando esse serviço para a BRA Consultoria,
eu vejo que realmente são produtos promissores, são produtos necessários, né, dentro do que a gente falou agora há pouco, que toda empresa de sucesso no mundo são empresas que oferecem soluções para dores, né, e aí você falou de dores pontuais na área administrativa, na área da saúde, na área do turismo. E assim, eu queria que você tivesse aí esses minutinhos finais aí para falar como é que as pessoas te encontram na sua rede social, a rede social da sua empresa. Legal. E aí o espaço é seu. Legal, eu queria agradecer o tempo de vocês desprendido. Para mim é muito importante estar aqui, não só pelo shopping, mas também pela possibilidade de dar acesso a soluções que a gente entende que realmente modificam a ponta, né? Que traz realmente uma mudança. Dizer que eu estou à disposição, o Grupo SPES está à disposição de vocês, a gente quer poder receber vocês prefeitos, se precisarem nos visitar, fiquem à vontade. A gente pode ser encontrado tanto no LinkedIn, como no Instagram, por exemplo, como o Grupo SPES mesmo, se você colocar lá, você consegue encontrar. A minha rede específica é Lucas Vilarinho, vocês conseguem me encontrar lá também. Vou pedir depois pro pessoal colocar aí o meu contato pessoal, contato da empresa, e-mail. Fico à disposição e se precisarem eu tô bem pertinho. Tá certo. Fazendo um agradecimento especial aí à TV ABM Podcast, ao nosso grande parceiro Carlinhos, que nos ofereceu esse espaço maravilhoso aqui, qualidade de primeiro mundo nesse espaço aqui na ABM. E agradecendo a todo mundo que ficou com a gente até agora, agradecer a Letícia que participou com a gente aqui na mesa, e agradecer aí a presença do Lucas, que nos trouxe informações muito importantes. Desejar a todos vocês aí um ano de 2024 com muita bênção, muita luz, muita saúde, e que Deus abençoe a todos nós.